Eu acho que é você que costuma citar, né, Pablo Costa, essa frase do Skylab, qual o lucro obtido? A gente pergunta qual o lucro obtido dessa guerra hedionda e, porra, estamos no prejuízo grande, né? Você citou o caso americano, né? Essa brincadeira começou lá, como você bem disse, meu caro Felipe, e a gente percebe que a proibição, a criminalização da maconha, da marihuana, só acontece nos Estados Unidos porque acabou a proibição ao álcool e o Estado, o FBI, o escambau do Madureira, tinha todo um aparato de repressão e de fiscalização montado, e com a derrocada da repressão ao álcool, aquela gente ia fazer o quê? Ia ficar de bobeira? Ia ficar o Deus dará, sabe? Vendo o navio passar? Criminalizaram a marihuana, que era a droga dos pretos e dos chicanos, né? Como eles falavam à época. Mas vem cá, Felipe, você deve conversar bastante com seus pares, né? Com seus amigos juízes, promotores e tal. Ainda existe uma resistência muito grande no judiciário brasileiro à ideia da descriminalização? É difícil eu quantificar isso, assim, mas assim, Sim. Eu devo estar falando aqui, primeiro, até bom eu deixar isso claro. Eu não falo em nome de Tribunal de Justiça, eu não falo em nome do Poder Judiciário. Tá? Aqui claro. Eu estou me manifestando enquanto cidadão crítico, tá? Que estudo muito essa questão. Ô André, se a minha visão aqui for 5% do Poder Judiciário, eu acho que eu vou estar sendo bem otimista. Bem otimista. Não é a visão majoritária, longe de ser. Mas, enfim. Você falou, André, da proibição da maconha. Nos Estados Unidos, ela acontece em 1937. Então, Marijuana Act. Só que ela vem ganhar muita força, e tudo ganhou muita força com o governo primeiro do Nixon e depois com o governo do Ronald Reagan, que é quando você declara guerra às drogas mesmo. Agora a gente vai criar um inimigo. Né? É interessante isso, como os termos têm... A gente não fala guerra ao furto, a gente não fala guerra ao não pagador de imposto. A gente fala de guerra às drogas, porque guerra, vamos lá, guerra você não refina. Né? Existe guerra refinada. Guerra você quer um inimigo. Um inimigo que você tem que tratar ele como um inimigo de guerra. Então a gente começa a aceitar questões não normalizadas. Né? Pode matar o inimigo, pode torturar o inimigo, até porque a gente está em guerra. Isso, de certa forma, ocorre também com o termo combate à corrupção nos governos neoliberais. A gente usa o termo combate, que também é o termo de guerra. Né? E aí, por óbvio que aí no governo neoliberal, o combate à corrupção é o combate ao servidor público, né? O mamador de tetas do governo, o cara que não trabalha, enfim, aquela visão neoliberal que a gente sabe que tem. Quando o Nixon declara guerra às drogas, depois de uns 20 anos, 2 décadas depois, tem um assessor dele, tá? Isso está documentado, isso aqui não sou eu que estou falando, não vou lembrar o nome dele correto, é John Ehrlichman, que ele fala o seguinte, olha, quando a gente declarou guerra às drogas, é porque a gente não poderia criminalizar a esquerda antiguerra, e aí a década de 60, 70, porque os Estados Unidos estavam com a guerra do Vietnã, né? E aí tinha as manifestações dos hippies. E tinha lá os movimentos de direitos civis, e tinham grupos como os Panteras Negras, por exemplo. E aí esse assessor, era o assessor, um dos melhores, os mais próximos assessores do Nixon, ele fala, a gente sabia que o problema não era a maconha, não era. Mas quando a gente vinculou a maconha ao hippie e ao negro, a gente conseguia mandar de busca e apreensão na casa do líder dos Panteras Negras, a gente conseguia prender os movimentos hippies. A droga era só o pano de fundo. A maconha não era problema social. Nenhum problema social. Ela foi transformada no Frankenstein em virtude de outras questões. E, assim, é bom se dizer que todo mundo estava mal intencionado nessa época? Não, óbvio que não, né? Para muita gente parecia uma boa ideia. Temos que acabar com a droga, enfim. Nunca se acabou com a droga, né? Sociedade, durante toda a humanidade, toda a história da humanidade, todo mundo se entorpeceu. Por questões religiosas, enfim, por questões médicas e por prazer. Né? Isso faz parte do ser humano. Nunca. E aí, os Estados Unidos veio com esse discurso, né? Just say no, apenas diga não. A ONU vai lá e fala um mundo livre das drogas. E a gente sabe que é uma falácia. Isso nunca vai acontecer. Quem aí ainda tem um quê puritano achando que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. Nunca aconteceu.